Olá, meu nome é Eduardo, sou uma pessoa comum, igual a vocês, sou um economista formado na Universidade Federal do Acre e, como a maioria, estou em casa cumprindo as determinações governamentais no que diz respeito ao isolamento. E é exatamente sobre esse isolamento oriundo do perigo da propagação do vírus que eu venho falar um pouco a minha opinião a respeito. Desde que o homem ele saiu do Éden, caso você seja um criacionista, ou desde que o homem desceu da árvore dentre os macacos, caso você seja um evolucionista, o ser humano, o homem, ele teve experiências das mais diversas formas com micro-organismos, germes, bactérias, vírus, protozoários e etc. Então, se nós formos observar a história, desde que o homem é homem, ele teve que aprender a conviver com epidemias. Essas doenças contagiosas, letais, que podem se propagar e se manifestar de forma epidêmica, pois sabemos que o homem ele é um ser social e vive em comunidade. Então a história ela está recheada de casos como esse, e esse tema, saúde pública, já há muito tempo vem sendo estudado por historiadores e sociólogos. Então é algo que dá para fazer certas comparações com inúmeros estudos que nós já temos hoje dentro da academia. Então, as formas epidêmicas, também conhecido como doenças da multidão, elas se manifestam geralmente onde há fluxos de pessoas. E dentro do capitalismo, uma economia de mercado, o fluxo de pessoas acontecem no mercado, ou seja, por conta do comércio. As rotas comerciais, elas acabam se tornando o maior foco de epidemias. Não é à toa que as grandes epidemias acontecem geralmente em rotas comerciais. E em tempos de globalização, em que a rapidez nas trocas comerciais elas se tornaram significativas e a abertura comercial, o liberalismo facilitou a entrada e saída de bens e serviços, isso ajudou também não só a troca de mercadorias entre as nações, como também as trocas de doenças. Então, inúmeros casos podem comprovar isso. Por exemplo, a peste bubônica que aconteceu no século XIV, que ela devastou a Europa, ela foi oriunda da China também, e veio chegou à Europa justamente pelos viajantes, pessoas que iam ao Oriente, à Ásia, para a obtenção de objetos que seriam vendidos na Europa para a classe nobre, os senhores feudais, enfim. Então, essa doença, ela pode ser bem classificada como uma epidemia pela sua letalidade. Então, a epidemia, ela acontece na história e deixa um resultado dramático nas sociedades em que são atingidas. Então, a peste bubônica, ela matou de 1 a cada 3 europeus. São 70 milhões de europeus mortos por conta disso, né? Eu não estou falando de 35 mil casos no mundo, como é o exemplo do coronavírus. Eu estou falando de 70 milhões de mortos. Agora, quantas pessoas foram contagiadas, aí é um outro número. Então, da mesma forma que no início da chamada Idade Moderna, os europeus
que até então era subúrbio, periferia do mundo econômico, já que o centro econômico era a China, e os europeus fizeram todo o esforço para chegar à China, para comprar especiarias, sedas e etc. Organizaram as grandes navegações, e a gente estuda nos livros de história que houve uma tentativa de contornar a África, o Cabo da Boa Esperança, para chegar às Índias, porque era na China e na Ásia que tudo era produzido. A Europa era apenas uma periferia econômica. Assim, então, a China exportou não só mercadorias, como também vírus. Algo muito comum no que acontece hoje, já que a China volta a ser a gigante econômica mundial. A China hoje produz 1/3 dos produtos manufaturados que são consumidos no mundo, e não é à toa que entra mais gente na China hoje do que chineses em outras partes do mundo. Então, há de se aceitar a ideia de que, ora, se a China recebe muito mais pessoas do que temos chineses indo a outros lugares, é comum. Então não há nada de dizer, porque a gripe, o coronavírus é chinês. Uai, é a mesma coisa que disseram na época, a peste bubônica é chinesa. O certo é que outras epidemias ocorreram na história, né? A letalidade ela é devastadora. A gripe espanhola, por exemplo, ela ocasionou 21 milhões de mortos, mais ou menos aí no período de 1919 e 1920. Então, nós estamos falando de milhões de casos que deram em mortes. Então, 21 milhões de mortos é mais do que a Primeira Guerra produziu. Estima-se que a Primeira Guerra Mundial ocasionou 9 a 10 milhões de mortos. Então, só a gripe espanhola ocasionou 21 milhões. Então, nós estamos percebendo que epidemias, a contagem de mortos, elas acontecem em milhões. Coronavírus até hoje no mundo, de acordo com a estimativa aí, chegou a casa dos 35 mil mortos. 35 mil mortos. Nós tivemos experiências históricas muito mais danosas. A varíola, por exemplo, ela foi a responsável por 20% dos óbitos no século XIX. Só para ter uma ideia, quando os portugueses e espanhóis chegaram na América, morreram muito mais nativos por doenças como a varíola do que exatamente pelo assassinato. Estima-se que 90% dos povos pré-colombianos na América como um todo morreram por epidemias. Então, epidemias é isso. Nós estamos... A letalidade é grande e as consequências são dramáticas. E eu não estou me referindo a 34 casos de infecção, como é no Acre. Epidemia é milhões de pessoas morrendo. A porcentagem de óbito altíssima, e isso é o que justifica o governo tomar decisões dramáticas, como no caso o isolamento social. O isolamento social, sem dúvida nenhuma, é a maneira mais eficaz de combater qualquer tipo de epidemia.
qualquer tipo de epidemia. A maneira mais eficaz é o isolamento. No entanto, o isolamento tem efeitos colaterais. É que nem aquele remédio, tarja preta, que a gente toma e fica ciente que vai ter efeitos que podem nos prejudicar. Então, o que a gente precisa saber é que na história já tivemos situações mais dramáticas e aquilo que os governos fizeram para inibir essas epidemias, né? Então, assim como um remédio pode trazer efeitos indesejáveis, indesejados, efeitos colaterais, assim também o isolamento também tem efeitos colaterais. E aí os tomadores de decisões têm que avaliar até que ponto esses efeitos colaterais são aceitos e até que ponto esses efeitos colaterais não se tornarão mais prejudiciais do que a própria doença, pior do que os próprios sintomas da doença. Bem, teve um caso específico no Brasil, em 1974, na época da chamada ditadura militar, em que principalmente a São Paulo, Rio de Janeiro, foram acometidos pela epidemia da meningite. Então, nesse caso, a gente pode observar mais ou menos algo parecido que está acontecendo atualmente, porque na época o governo também fechou escolas, tomou medidas dramáticas, mas no caso da meningite nós tivemos 70 mil casos, 2.500 mortos só em São Paulo, 200 casos a cada 100 mil habitantes. Aí sim é um número que exige respostas mais dramáticas, mais energéticas por parte do governo. Bem, o Acre, ele também teve suas experiências com epidemias. A própria formação histórica do Acre, ela tem a sua gênese lastreada em casos epidêmicos. Quando os migrantes vieram para a Amazônia, no final do século XIX, a Amazônia como um todo estava passando por uma crise epidêmica do impaludismo. Então, a epidemia, estima-se que ela levou a óbito mais de 50% das pessoas que vinham para cá. Então, nós estamos falando de 50% de óbitos. Uma epidemia. Eu não estou me referindo a 4,7% de letalidade, como é o caso do coronavírus no mundo inteiro. A letalidade estima-se que seja 4,7%. No Brasil, o número é menor, que é 3,2%. E no caso do Acre, 0 de vítimas, por enquanto, graças a Deus. Então, numa situação como essa, no caso do Acre, é justificável a fama de inferno verde. Por que inferno verde? Ora, porque as pessoas vinham e morriam. E quando não eram mortas pela malária, eram escravizadas pelos singalistas e aí etc. Bem, um caso específico aconteceu entre 1907 e 1912, quando o governo brasileiro contratou inúmeras empresas estrangeiras para levar a efeito a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. De cara, só para vocês lembrarem do caso, houve
mais ou menos 20 a 23 mil pessoas migraram para cá para trabalhar nessa obra, na construção da ferrovia. Uma ferrovia que era para ser construída em um ano e meio, ela demorou quase 5 anos. A causa disso foi justamente a epidemia. Pessoas vinham e morriam. 10 milhões de pessoas morreram. 10 mil pessoas morreram aqui. Por isso que ela ficou famosa como ferrovia do diabo, né? As pessoas vinham e morriam por epidemias. Além da epidemia, claro que outras causas, né, acidentes, etc. Mas uma estimativa aí de 8 mil pessoas morrendo por conta de doenças. Bem, doenças existem desde que o homem é homem, como eu já falei. Como então tratar epidemias? Eu não sou nenhum médico, mas a única coisa que eu posso dizer é que temos experiências históricas com relação a isso. O isolamento, ele foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Recomendação é uma coisa, obrigatoriedade é outra. No Estado de Direito, há de se observar que o cidadão ele deve ter as suas liberdades garantidas. É muito comum no Estado totalitário o Estado intervir na vida pessoal de cada cidadão, mas no Estado democrático de direito, a pessoa deve optar, inclusive pela vida e pela morte. Se a pessoa quiser se suicidar, livre-arbítrio. O Estado não pode intervir, ele pode fazer as suas recomendações. Obviamente que é um caso lastimável, mas o que eu pretendo argumentar aqui é que há diversas estratégias para combater uma epidemia. O isolamento é a mais radical de todas, em casos em que a contagem de mortos já ultrapassa a casa dos milhões. Por que isso? Porque no mundo capitalista, qualquer mudança que acontecer no mercado, o mercado produz muito mais mortes do que a própria doença. Então é preciso avaliar e combater qualquer tipo de epidemia mantendo uma certa margem de liquidez no mercado. Porque o mercado também consegue produzir mortes. Uma política pública mal adotada produz muito mais mortes do que uma guerra. Acontece que isso não é colocado nos atestados de óbito, mas inúmeros estudos eles são produzidos com relação a isso. Bem, então, no caso brasileiro, nós estamos vivendo um momento em que a epidemia ela está se alastrando, no entanto, mantendo uma certa taxa de letalidade de 3,2%. Nessa situação, quais são as medidas esperadas? O isolamento? Bem, o isolamento, como eu falei para vocês, são casos extremos, eficazes, no entanto, que também tem diversos efeitos colaterais dentro da economia, a gente chama de externalidades negativas. Então, nós temos que tomar decisões de acordo com o avançar, de acordo com os estágios da doença. A gente já sabe que a doença ela não é tão letal para pessoas cuja idade ela varia até 50 anos. Justamente são essas pessoas que estão no mercado de trabalho na maioria das empresas. Então, se pararmos a economia,
vamos ter danos também. E é isso que a gente precisa saber. Nós temos que ter estratégias de prevenção contra a doença e manter liquidez no mercado, deixar o mercado fluir, pelo menos em partes, para que a economia não entre em crise. E é exatamente isso que o presidente está querendo fazer. Obviamente que os partidos de esquerda estão querendo só um motivo para criticá-lo. E os partidos de centro-direita, que não foram contemplados com ministérios, também estão se unindo para criticar o governo. Bem, uma recessão econômica, vou tentar falar de uma maneira bem simples, é a queda de produção. É o declínio, é a contração, é a retração das atividades econômicas por um determinado tempo que não ultrapasse a casa dos 6 meses, por exemplo. É um empobrecimento. O país produz menos. Se produz menos, a taxa de desemprego aumenta. A queda do nível de produção também. A produção diminui. Isso acarreta diminuição de renda familiar. Há uma diminuição de gastos. Se há uma diminuição de gastos, cai as vendas, quebra o empresariado e vira um ciclo vicioso, porque se quebra a empresa, aumenta o desemprego. No Acre agora, estima-se que caiu 40% das vendas. Então, quem é o empresário que vai continuar trabalhando com 40% de rendimento a menos? A tendência é a falência das empresas. Então, por trás da recessão econômica, há diversos outros problemas sociais, inclusive o aumento da criminalidade. Enfim, o índice de felicidade cai, as pessoas ficam depressivas e etc. E no caso extremo, quando a recessão vira depressão, depressão econômica, crise, inclusive os índices de suicídios, eles aumentam consideravelmente. Bem, mas dentre os problemas de uma recessão econômica também está a agitação social, derrubadas de governos, revoluções, ditaduras e etc. Bem, no caso da Revolução Francesa, nós também tivemos uma grande crise econômica que resultou numa revolução. No caso da Rússia, também uma crise econômica resultou numa revolução comunista, assim como na França resultou numa revolução liberal. No Brasil, na recessão econômica que aconteceu entre 2015 e 2016, em que a economia caiu de 3,8% a 3,6%, derrubou a Dilma. Obviamente que outros casos, como a corrupção, ajudou a presidente Dilma a perder a sua popularidade. Mas se não fosse a recessão econômica, dificilmente ela teria caído. Então a recessão econômica, ela aumenta a taxa de desemprego, menos dinheiro circulando. E como é que vocês acham que a saúde pública fica numa situação de recessão? Vai melhorar? Não, claro que não. A tendência é piorar. Quantas e quantas mortes não poderiam ser evitadas se houvesse atendimento adequado? E como é que nós podemos ter atendimento adequado? Com investimentos. Infelizmente, o Brasil, se formos observar o orçamento de 2019, a realização do orçamento de 2019, nós vemos que 4,2% apenas foi direcionado para a saúde. Então, sem crise, 4,2%, imagine com crise. Os cortes, a austeridade econômica sempre acontece e, obviamente,
a tendência são mortes, óbitos que poderiam ser evitados. Na internet, temos uma pesquisa feita por economistas, médicos do Brasil junto com o Reino Unido. Estima-se que durante a recessão econômica de 2012 e 2017 tenha morrido 31 mil pessoas no Brasil, só por conta que houve um aumento da taxa de desemprego de 8,4 para 13,7. Então, há uma relação de causalidade, de causa e efeito entre o aumento da taxa de desemprego e o aumento de mortos no Brasil. Pelo menos foi isso que apontou o estudo, que pode ser acessado pela internet a qualquer momento. Bem, o que o governo faz no momento de recessão para tentar salvar a economia? Só existe um receituário, que é o keynesiano, o velho receituário keynesiano. Keynes foi um economista. O que ele sugere? A expansão de oferta de meios de pagamento, gastos públicos. É o Estado pegando dinheiro público e injetando na iniciativa privada, reduzindo os impostos e etc. Como é que o Brasil, quebrado do jeito que está, oriundo aí desses vários anos que o PT governou o país e afundou ele em corrupção, endividado do jeito que ele está, comprometido no seu orçamento público, com mais de 34%, 35% do orçamento público destinado à amortização da dívida pública, de pagamento dos juros e amortização. Como é que esse país vai arrumar dinheiro para adotar essa política keynesiana? Será que ele vai... O nosso presidente, ele é energético, mas ele não é tão corajoso como nós queríamos. Então ele não vai taxar as grandes fortunas no Brasil, ele não vai leiloar as terras não produtivas e muito menos vai declarar a moratória da dívida pública. Porque o certo para um estadista, vendo o país como está, ele jamais ia propor corte no salário dos servidores, jamais. Ele iria adotar uma política de taxação das grandes fortunas, porque quem é milionário, a retirada de dinheiro através do confisco, alguma coisa nesse sentido, não vai afetar tanto. Mas para um funcionário público, qualquer 20% já é um índice de crise, né? Então, o que o presidente pode fazer? Negociar o fundão partidário, né? Cortar salário de servidor público e o pior, contrair empréstimos, ou seja, mais dívida pública. Nós sabemos que o presidente ele sinalizou certos auxílios econômicos que o governo federal vai dar tanto aos cidadãos quanto aos empresários nesse período do coronavírus. A pergunta que se faz: de onde é que vai vir o dinheiro? E até quando ele vai conseguir manter esses auxílios? Esses auxílios vão ter que ser pagos, né? Então, é por isso que o presidente, como qualquer outro estadista faria, está tentando, aos poucos, abrir a economia novamente. Caso contrário, as consequências do coronavírus vão ser muito maiores do que o próprio coronavírus. Não é questão de submeter as vidas ao lucro, não tem nada a ver com isso. E sim tomar decisões levando em conta outras variáveis e o impacto que o coronavírus e essas outras variáveis vai ter na sociedade como um todo. É simples assim.
A questão é que nós, cidadãos, nós estamos sendo bombardeados com matérias midiáticas a todo dia, com uma visão coronocêntrica. Vou usar essa palavra. O que é isso? É olhar o fenômeno a partir da doença, como se ela pudesse ser isolada e a sociedade continuar normalmente. Isso não é tão relevante em termos de dados para um tomador de decisões. O tomador de decisão tem que avaliar as causas e consequências. O isolamento total ocasiona consequências para a sociedade também. Não adianta dizer que vou parar a economia e a sociedade vai estar salva porque o governo federal vai ter que dar auxílio. Bem, ele pode até adotar a política keynesiana, como eu falei, pegar dinheiro público e queimar, fazer queima a títulos perdidos, né? Rasgar dinheiro doando para empresário, doando para os menos favorecidos, mas isso vai gerar dívida pública. E essa dívida pública aí você paga como? Aumento de impostos, austeridade econômica, gastos em serviços sociais de primeira importância e etc. Teve um caso no Brasil interessante que nós podíamos tomar como exemplo para a gente avaliar. No início do século XX, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele experimentou uma crise epidêmica como nunca na história do Brasil. Porque não era só uma epidemia, eram várias, acontecendo no mesmo momento. Principalmente a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Mas tinha tuberculose, tinha um monte de outras doenças epidêmicas acontecendo numa única região, que era a capital do Rio de Janeiro. E aí, o que o governo fez? Era uma situação em que o governo teria que decretar o isolamento público. Mas o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Não podia parar. O que ele fez? Ele adotou políticas sanitaristas de higienização, vacinação, de combate às doenças. A economia, ela continuou, embora com medidas restritivas, mas continuou. E o fato de o Estado ter adotado políticas de intervenção na vida social das pessoas, como a obrigatoriedade da vacina, isso gerou uma revolta. A revolta da vacina. O governo obrigou as pessoas a tomarem a vacina. E as pessoas achavam que tinham o direito de tomar ou não. Assim como hoje, o Estado quer obrigar as pessoas a ficarem em casa, mas a pessoa tem que ter a liberdade de querer ou não. A não ser que seja um Estado totalitário, que é um Estado em que as liberdades sociais são mais restringidas do que uma ditadura, em que o Estado ele intervém na vida pessoal das pessoas. Resultado, o governo teve que encarar uma revolta popular, até porque na época também o governo Rodrigues Alves se aproveitou da crise na saúde pública para colocar o seu projeto de modernização urbana em prática e desalojou inúmeras pessoas dos seus cortiços, derrubou inúmeras casas das periferias que viviam no centro do Rio de Janeiro. Então, temos uma experiência já nesse sentido, em que governos se aproveitam de uma situação de crise na saúde pública para tomar outras decisões
que em outra situação nunca seriam viáveis, né? Resultado da revolta da vacina: 1.000 pessoas mortas, 1.000 pessoas presas, 500 mais ou menos, 400 e alguma, vieram para o Acre, para o fim do mundo, para a prisão perpétua, que na época o Acre era considerado assim, como se fosse uma prisão perpétua, né? Os bandidos aí de alta periculosidade, vai e manda lá para o Acre. Pois é, então tem muitos casos que nós podíamos analisar para tirar proveito. O que nós, cidadãos, não podemos ficar é refém dessa mídia, como aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, em que a mídia bombardeava a população de informações, inclusive dizendo que o governo estava espalhando a doença por meio das vacinas, e o povo resistia: não quero tomar essa vacina. Por conta desse sensacionalismo, a gente acaba vivendo baseado mais no sensacionalismo da doença do que exatamente na situação real da doença. Então a imprensa, ela presta um desserviço para a sociedade hoje em dia, sensacionalizando, espetacularizando, mediatizando a doença coronavírus. Ela tem tornado o coronavírus um show, e ela tem se comportado como uma verdadeira organizadora de torcida. Parece que todos os dias temos matérias apelativas o suficiente para causar o pânico social. E eu já mencionei que situações piores nós já tivemos, e que se nós formos equilibrados, agirmos racionalmente, podemos sim tomar decisões de combate à doença de uma maneira a evitar o máximo de externalidades negativas na economia. A imprensa, o produto mercadológico dela é a notícia, e ela ganha dinheiro com audiência. Então, quanto mais apelativo, sensacional for a notícia, melhor para elas. Então, é exatamente isso que está acontecendo. Uma mediatização da doença, que é justamente o contrário que se aprende na academia, num curso de jornalismo, em que a neutralidade, em que a informação deve ser o principal motivo de uma matéria jornalística. Então, isso que nós estamos vivendo é uma exploração midiática da tragédia. É como se, ao ver a notícia, nós ficamos numa situação em que nos leva a acreditar que o próximo vai ser nós. A próxima vítima vai ser nós. E dados reais, no caso do Acre, 0 vítima letal da doença. Por mais que venha um médico dizer que há 500 casos, as vítimas são quantas? Nenhuma. Então, nós temos que adotar medidas baseadas no 0% de letalidade dessa doença aqui. Com 0% de letalidade, a economia não pode parar. A varíola, como eu falei para vocês, matou muito mais gente aqui no Acre e a economia não parou. Bem, o que nós temos que fazer é observar os dados reais. Aquilo que a mídia não faz, nós vamos tentar fazer aqui. É mostrar os dados reais, comparando com outros problemas que assolam a nossa sociedade. Hoje o mundo tem 7, bilhões de habitantes. Casos de coronavírus, mais ou menos 730 mil casos. Mortos, 35 mil. O que é isso? É uma
porcentagem de 4,7 pessoas, 4,7% de letalidade. Ou seja, de 100 pessoas que pegam a doença, 4,7 vêm a óbito, sendo que desses 4,7, maioria idosos. Então, é esse dado que a gente tem que tomar. É esse. Se nós formos pegar a quantidade de pessoas no mundo e dividirmos pela quantidade de casos do coronavírus, é um caso para cada 12,8 mil pessoas. Se a gente for avaliar isso, é muito pequeno comparado ao estrago que a varíola fez no mundo, por exemplo. É um caso de morte a cada 275 mil habitantes, se nós formos levar em consideração a demografia mundial. O que é isso? É 0,03 pessoas morrendo. Pronto. 0,03 pessoas morrendo, menos de 1%. Aí a mídia coloca, mas lá na Itália o índice de mortes de letalidade é 7%. Pois é, mas na Itália também mais de 20% da população é constituída por pessoas idosas. Então, a mídia ela está criando uma situação de pânico social e o governo estadual tem contribuído pela omissão. Por que não coloca um estudioso, um acadêmico, um professor, um médico, um advogado, um historiador, alguém para falar sobre isso, para não criar pânico nas pessoas, mostrar os dados reais? Se a preocupação fosse com a preservação da vida, por que então não se combate os 11 milhões de mortos por fome que acontece no mundo inteiro hoje? Hein? Pois é, 11 milhões de pessoas morrem anualmente e ninguém faz nada. Cadê a mídia? A pobreza, ela não é contagiosa, né? Essa é a questão. Malária, pneumonia, AIDS, tuberculose juntas matam quase que 6 milhões de pessoas por ano. Coronavírus, 35 mil pessoas. Malária, pneumonia, tuberculose, AIDS, quase 6 milhões de pessoas. Cadê a imprensa? A malária mata mais de 1 milhão de pessoas todo ano. E a imprensa, cadê? O suicídio mata quase 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas todo ano. Cadê a imprensa? Por que não há essa preocupação toda com relação à malária, que infectou 300 milhões de pessoas no mundo inteiro? A imprensa não fala nada e nenhum governo fecha a economia por conta da malária, porque 90% dela acontece na África, país pobre. Nós temos muito contra-informação. No caso do Brasil, por exemplo, o que nós temos hoje? Nós temos em torno de 4.300 casos, nós temos hoje em torno de 139 mortes, ou seja, 3,2% de letalidade, sendo que a metade acontece em São Paulo. Pronto, é isso. É isso que nós temos na realidade. Metade dessas pessoas estão morrendo em São Paulo. E o nosso Acre velho de guerra vai ficar parado? Com 0% de letalidade? A região norte, ela tem em torno desses 4.300 casos de contágio, apenas 4% acontece na região norte. E desses 4%,
50% a 60% nos estados do Pará e do Amazonas. E o nosso Acre vai ficar com a economia parada por conta de números que os acidentes de trânsito são muito maiores? Muito maiores. Pega a quantidade de pessoas que morrem por acidente de trânsito aqui no Acre, pega a quantidade de pessoas que morrem assassinadas aqui no Acre, muito mais letais do que o coronavírus. E a economia nunca parou, o isolamento social nunca foi colocado como medida, obviamente, porque ambos os casos não são contagiosos. Nós temos um caso de morte no Brasil para cada 2.300.000 pessoas. O que é isso? É um dado que a gente pode levar em consideração para não criar pânico na nossa cabeça. Porque as manchetes colocam mais não sei quantos casos de mortes, mas coloca isso com relação à quantidade de habitantes do Brasil, o número fica ínfimo, né? Mas é preocupante. Eu não estou querendo tirar a importância e a preocupação que devemos ter com a doença. Eu estou só relacionando isso com a economia. Até que ponto uma doença que não se mostra tão letal quanto outras que nós já tivemos consegue interferir na economia tão dramaticamente como ela tem feito hoje em dia. No Brasil morrem mais de 100.000 pessoas com doenças cardiovasculares, infarto 80.000, homicídio são 60.000 pessoas, acidentes de trânsito 47.000 pessoas, 12.000 pessoas se suicidam, 60.000 pessoas são 600.000 pessoas são contagiadas com a malária, por exemplo. O Brasil, o país, ele já convive com epidemias há anos e anos. A gripe suína no Brasil em 2009 matou nós tivemos mais ou menos 2.100 casos de óbito. 60.000 pessoas contaminadas. Claro que o índice de letalidade foi bem menor. Foi bem menor. Mas se nós olharmos pela quantidade de pessoas mortas, já estamos aí. Nós tivemos 2.100 mortos, enquanto que no Brasil menos de 200 pessoas morreram do coronavírus. A dengue, ela em 2016, ela alcançou uma margem de quase 1,5 milhão de pessoas contagiadas. 1,5 milhão de pessoas contagiadas. O Brasil não parou. Na internet, nós temos um caso de um estudo feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar com a Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Esse estudo, ele mostra que em 2017, 829 brasileiros morreram por conta de falhas que poderiam ser evitadas. Então, a saúde pública no Brasil, ela é dramática, sem dúvida alguma. Principalmente por conta do orçamento destinado a ela, apenas 4,2 de cada R$100 que o Brasil arrecada, apenas R$4,20 ela é destinada à saúde. E isso tudo nós podemos perceber que outros problemas são muito mais graves na saúde pública no Brasil do que o coronavírus. E essa gravidade, ela nunca chegou ao ponto de parar a economia. Vamos para o caso do Acre? Vamos. Então, o nosso Acre velho de guerra. Atualmente nós temos 34 casos. O Acre ele tem, em média, 830.000 pessoas, habitantes.
É um caso para cada 24.400 pessoas. 0,04%. E por causa de 0,4% a economia vai parar? As consequências da crise econômica, da recessão econômica, vão ser muito mais drásticas do que a própria doença. É isso. Não é questão de dar mais valor ao lucro do que à vida. É só uma soma de matemática. Com a crise vai ocasionar problemas na vida dos indivíduos, tanto quanto a doença. Porque vai gerar mortes também. Afinal, o Acre, 40% da população já vive na linha da pobreza. Sem crise. 20% vivem na linha de miséria. E aí? Como é que vai ficar essas pessoas? Pois é. Nós sabemos que um cidadão normal, com um sistema imunológico funcionando normalmente, até os 50 anos, ele pode pegar a doença, mas o próprio corpo consegue combatê-la e ele escapa, ficando imune à doença. Isso eu estou falando de um cidadão que tem um sistema imunológico sadio, de bem com a vida. Mas vamos dizer que 40% da população não se alimenta direito porque é pobre, é miserável. Como é que pessoas com uma imunidade baixa vai encarar essa doença? É isso. Nosso problema no Acre é a subnutrição, é pobreza. E por conta da pobreza, eu não vi nenhum deputado encaminhando emendas parlamentares para tirar essas 40% de pessoas acreanas da linha da pobreza. Os próprios deputados também estão montando na onda do coronavírus para se projetarem como heróis. Em 2010, no Acre, nós tivemos 2 grandes epidemias no mesmo ano. 34 mil casos de dengue, 37 mil casos de malária, 20% da população com dengue. É isso. A gente está mostrando dados para que vocês percebam que nós já estamos acostumados a viver com epidemias. O Acre, desde a sua origem, ele convive com epidemias. E o governo tem que tomar decisões compatíveis com o grau de letalidade que essa epidemia está tendo no Acre, não com a quantidade exata de pessoas contaminadas. Podemos ter 500 pessoas contaminadas com a doença, infectadas, como o médico há 2 dias atrás falou, que é possível que o Acre tenha mais do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, uma cidade turística que recebe centenas de turistas de todo o mundo, tem um pouco mais de 500 casos. O Acre, que ninguém quer vir para cá, tem que igual ao Rio de Janeiro. Dá licença, né? Mas vamos supor que isso seja verdadeiro. Então, no caso em que o Acre tenha 500 contaminados, quantas mortes? Porque o importante é a questão das mortes, a letalidade. Porque senão, a malária em 2010 contaminou quase 40 mil pessoas e a economia não parou. É isso. Aqui no Acre a gente tem 20% das pessoas na extrema pobreza. Sabe o que é isso? Pessoas que eu não sei exatamente conseguem sobreviver com R$140 por mês. É isso. O nosso PIB é o segundo pior do Brasil, só perde para Roraima. O estado do Acre é um estado miserável, pobre. E a economia ainda vai parar? Pois é, né? Eu quero terminar aqui a minha
aqui a minha fala dizendo, avaliando esse caso do coronavírus numa escala global. Certamente a China tem se projetado muito com relação à expansão do coronavírus no mundo ocidental. Ela já é a economia que mais cresce no mundo, imbatível. Ela já produz 1/3 do que o mundo ocidental consome. É provável que os Estados Unidos promovam uma guerra xenofóbica contra a China e que limitem as relações comerciais dos países ocidentais com a China para obrigarem os países a se voltarem para os Estados Unidos. Né? Mas a economia chinesa ela se basta por ela própria. Ela teve anos e anos de experiência com economia planificada, uma economia centralizada, apesar de que hoje 70% da economia chinesa já é privatizada, mas ela sobrevive. É que nem a Rússia na época do entreguerras. A Rússia prosperava enquanto a Europa estava em crise, com a crise de 29. Então, o que a gente tem que lutar aqui no Brasil é contra a epidemia da fome e contra a epidemia da corrupção. Problemas muito maiores temos no nosso país. Nós temos aí uma dívida pública que abocanha todo ano 40% da riqueza do nosso país, sem que ninguém sabe exatamente se a gente já pagou ou não essa dívida. É constitucional a auditoria da dívida pública e ninguém faz. Cadê que a imprensa se une para todo dia falar isso? Pois é, né? Há um sensacionalismo muito grande em certos casos, em outros que esse sensacionalismo poderia ter benefícios sociais, não tem. Então é isso, minha gente. Vamos nos cuidar, vamos nos higienizar, tomar as medidas, as precauções devidas para não contrair e não propagar essa doença, mas também vamos entender que a economia não pode parar e que precisamos da economia tanto quanto a nossa saúde. É isso. Muito obrigado.